Durante esse mês teremos o privilégio de estarmos falando sobre a família, mês de maio, mês da família. Quero também dizer que a nossa denominação tem publicado no Brasil inteiro linhas preciosas a respeito da família, portanto lá no Facebook, pelo menos meu, eu coloco sempre o bannerzinho desse mês e coloco também a cada dia devocional que você deve acompanhar. São devocionais preciosas, muito bem elaboradas pela nossa denominação, para que possamos abençoar esse Brasil imenso através dos valores da família. Hoje pela manhã e à noite, uma mensagem em duas partes, tá bom? Então você precisa vir de manhã e à noite, para que a gente possa então acompanhar e concluir o tema. Se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá em Atos capítulo 16, os versículos de 22 a 36. Atos 16, de 22 a 36, aquele texto tão conhecido que fala de Paulo e Silas na prisão, o carcereiro da cidade de Filipos, e aquela palavra incrível que nos recorda que Deus salve a família. Mas vamos para a introdução enquanto você está com a sua Bíblia aberta ou você tem acessado a sua Bíblia. Queridos irmãos, a humanidade está pagando um preço muito alto por ter removido os marcos antigos da sociedade. Toda a sociedade, nesse mundo pós-moderno que estamos vivendo, nós tiramos Deus do contexto da sociedade. E agora estamos também tentando tirar a família do contexto. Irmãos, se nós removermos determinadas coisas de uma sociedade, ela vai se autodestruir e autoflagelar-se, infelizmente. Isso não é mensagem de quem está no púlpito da igreja, mas é a realidade do mundo em que estamos vivendo. No mundo pós-moderno, a maior ameaça para a igreja é o relativismo. É o relativismo. E esse é o momento que nós estamos vivendo como sociedade. Nós tiramos Deus de todo lugar. Nós tiramos Deus da escola, nós tiramos Deus dos gabinetes públicos, nós tiramos Deus da conversa, nós tiramos Deus de todo lugar. E vamos pagar um preço muito alto por termos feito isto. Os irmãos se lembram, quando a nossa Constituição foi promulgada, o maior debate que houve foi a respeito de um assunto ético. Mas o primeiro deles é se na Constituição brasileira, uma sociedade pluralista, deveria ter a expressão debaixo da autoridade de Deus, e aí então se promulga uma Constituição. Havia uma força tão grande para que até do preâmbulo da nossa Constituição Deus fosse tirado. Tudo bem, o homem pós-moderno, ele está tirando Deus de todo lugar. Olha onde nós estamos agora. Olha onde nós estamos. Nós estamos vivendo encurralados. Nós estamos vendo a destruição da família hoje, de uma maneira com que historicamente nunca vivemos em toda a história da humanidade. Se falarmos então da nossa fé judaico-cristã, querida igreja, nós estamos vivendo um capítulo horrível da história da humanidade. Por quê? Subtraímos Deus de tudo. Parece que nós colocamos o homem no centro de tudo. E por tudo aquilo que a gente pode ver nos noticiários, em todo lugar que acessamos, as redes sociais, o homem está no centro. Quando uma sociedade coloca o homem no centro, com as suas necessidades, com os seus valores, essa nação transgride princípios da palavra de Deus. Porque no centro de uma sociedade, no centro de tudo está o Senhor nosso Deus. E só Ele. Claro que não vivemos em uma sociedade teocrática, onde Deus é o Deus absoluto e governa uma nação, como aconteceu com o povo de Israel. Mas Deus tem que ser o centro da sociedade brasileira. Se não for, irmãos, nós vamos passar por momentos terríveis. Esta semana, coloquei no grupo de diáconos da igreja a arrogância de uma educadora, querendo destruir tudo que existe de mais sagrado. Mas no bojo da sua fala está lá escrito: vamos destruir a família, porque destruindo a família nós vamos construir uma sociedade melhor. Engano, nós vamos acabar com a sociedade que nós temos. Porque, irmãos, desde quando Deus criou a família, Ele fez tudo perfeito.
A Bíblia diz que Deus colocou em um dos dias da criação o homem, colocou naquele jardim. E até então Deus disse que todos os atos dele tinham sido bom. Foi bom criar os céus e as estrelas. Foi maravilhoso criar os animais gigantescos do mar. Foi maravilhoso realmente criar todos os seres, os répteis, os insetos, as aves, tudo. Tudo foi maravilhoso. Mas há um momento de uma pausa divina onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito diz: não é bom que o homem esteja só. Ali nasce o ideal da família. Deus olhou para o coração de Adão, depois de criado, ele que tinha suas atribuições, ele que tinha suas tarefas, Deus logo percebeu, não havia pecado no mundo. Deus diz assim: ei, não é bom que o homem esteja só. É bom ter estrelas nos céus. É bom ver os oceanos e os continentes, a terra seca, as porções molhadas da terra, tudo isso é bom, mas não é bom que o homem esteja só. Você percebe, meu irmão, você que é homem, você percebeu que Deus olhou para você e disse assim: não é bom que esse cara esteja sozinho. Eu acho que nós somos um pouquinho atrapalhados, né, irmãos? E aí começaram os nossos problemas. E Deus criou a mulher. Macho e fêmea os criou. E disse: sede fecundos, povoai, enchei a terra. Quem testemunhou o primeiro casamento? Foram os animais e as aves. Não havia cenário mais românticos. Eu sei que as noivas de hoje, elas procuram colocar tudo certinho no lugar numa cerimônia. Quantos e quantos casamentos que eu tenho visto, tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que estar em ordem. Mas o casamento mais lindo foi aquele que saiu das mãos do Criador. Quando Deus apresenta a Eva a Adão, e Adão olhou para Eva e disse: uau! Ela vai ser carne da minha carne. Ela vai ser minha. Aí já começou o sentido de posse. Quem testemunhou esse casamento? Os animais. Mas naquele altar havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora Deus diz: agora ficou bom. Mas havia naquele jardim o inimigo de tudo que Deus faz. Não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. O inimigo do lar já tinha sido deposto. Ele era um ser angelical da mais alta qualidade. Ele tinha poder e autoridade na sua mão. Ele regia os coros celestes. Era um anjo incrível. Mas por causa do desejo dele ser igual a Deus, ele foi banido dos céus. Mas Satanás percebeu nos olhos de Deus e na criação de Deus que todos os planetas eram inabitáveis. Mas havia um planeta azul em que Deus olhava com mais carinho. E na hora da decisão dele cair das mais altas alturas, como disse o profeta, ele escolhe a terra como sua habitação. E aqui passa a conviver, sim, um Éden de Deus, mas um território de guerra, como acabamos de cantar. O inimigo das nossas almas estava rondando o primeiro casal. Desde a primeira celebração, o inimigo se levanta contra a família, para destruir a família. E ele ganhou grandes êxitos, porque nesta família nós tivemos praticado o primeiro homicídio. Nenhuma família é perfeita, mas a família é ideia de Deus. Nós não podemos remover esses marcos antigos, porque se fizermos isto, os nossos lares serão destruídos,
a sociedade e o mundo será destruído. E há um som que ressoa desde a década de 70, uma força relativa, que está dizendo que instituições não devem existir, que as instituições serviram para as épocas antigas, mas não servem para o tempo de hoje. Teremos que enfrentar diante de nós, igreja e vocês pais, a geração que nasceu depois do ano 2000, ela não acredita mais em instituições. Eles correm atrás de causas, eles não querem mais instituições. Vai ser um desafio para nós mantermos esse grupo firme na igreja, amando ao Senhor Jesus Cristo acima de tudo. Mas a família está passando por um tempo difícil. Então eu preciso perguntar como é que vai a sua família. Tudo está certo? Tudo no lugar? Tem alguma coisa que está fugindo do controle? Toda vez que acharmos que alguma coisa está fugindo do controle, temos que voltar aos marcos antigos. Marcos antigos. Quando vivemos em uma igreja como a nossa, eu confesso para os irmãos que às vezes é até difícil pilotar esse navio. É muito difícil. Porque até mesmo no ambiente de igreja como a nossa, as pessoas não aceitam ordens. Se você determina alguma coisa, existe um motivo e todo mundo fica bravo. Dias atrás fui interpelado de maneira anônima a respeito de quem pode ir em viagem missionária e quem não pode. Houve uma determinação a respeito de quem pode ou quem não pode. Aí a gente vê a criancice de pais escrevendo e-mails anônimos dizendo: eu acho que meu filho é adulto e minha filha é adulta e deveria ir. Eu não quero que meu filho esteja no grupo de adolescentes, estejam indo para os jovens, porque meu filho e minha filha é mais adulto. Quando eu vejo aquilo tudo, claro que a gente não responde e-mail anônimo. Se você é o anônimo, esqueça. Essa igreja nunca vai responder alguém anônimo. Nós somos cristãos, e cristãos subscreve o seu nome quando pensa alguma coisa. Mas eu queria perguntar para essa família. Eu pego tua filha de 13 anos de idade adulta e coloco na juventude. Ela vê lá na frente um tecladista bonito. Só que ele tem 32. Ela vai voltar para casa e dizer assim: pai, mãe, eu fui para a juventude, é o lugar mais lindo para se estar. E tem um tecladista lá, que é lindo demais. Eu estou apaixonado. Vai dormir com isso. Vai dormir com isso. Aí vem no gabinete e diz assim: pastor, minha filha está apaixonada por um homem de 32. Eu falei assim: claro, você é um burro. Os marcos, os memoriais de passagem dentro de uma igreja existem exatamente para preservar os valores. Mas tem pai que não entende. Ele quer emancipar o filho e a filha sem achar que não existe riscos. Irmãos, numa igreja como a nossa, eu tenho que deixar isso bem claro. Os irmãos sabem o que é tangue? Que suco? Todo mundo sabe o que é? Ok. Todo mundo sabe o que é um suco de qualquer fruta? Todo mundo sabe o que é isso? Ok. Todo mundo sabe o que é vitamina? Todo mundo sabe? Ok. Então vamos lá de novo, didaticamente. Quando se é pré-adolescente, a gente dá tangue. Que suco? É um tipo de programação. Para poder fazer às vezes o que um pai e uma mãe não faz. Quando ele cresce um pouquinho mais, então a gente passa para o suco. Então ele vira adolescente. Já deixou
o suco da vida já está tomando um suquinho de fruta. Quando ele chega na juventude, ele vai tomar vitamina para ficar bem fortinho. Por que a gente tem memorial de passagem? Porque no começo do ano, para passar uma criança de 6 para 7 anos é uma choradeira. A mãe diz, não, eu não quero que deixe a professora, e não sei o que mais. A gente diz, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Isso são memoriais de passagem, são marcos antigos que uma igreja coloca para compor na mente das crianças o que significa esperar o tempo certo, aguardar a estação própria, esperar pelas coisas futuras, porque senão tangue o tempo todo enjoa, vitamina o tempo todo enjoa. Então a gente dá assim. Eu como pastor estou encontrando dificuldade, porque os pais desta igreja estão desesperados. Eu acho que pai não vê a hora do filho fazer 21 e ir embora de casa. Deixa a criança ser criança. Mas nós estamos num desespero. E o que move o coração dos pais é uma falta de conhecimento, que é a sociedade, o mundo, que estão impondo esses valores para nós, e nós estamos aceitando. Irmãos, igreja é veredas antigas. E isso é muito bom, nós precisamos disso na nossa vida. Eu não estou falando de tradicionalismo, eu não estou de religião por religião, eu estou falando a respeito de como nós devemos viver a nossa vida. Mas vocês estão tão inquietos como família, que muitas vezes a gente não tem nem como ajudar. Bem que a gente queria ajudar, mas está difícil ajudar. Por quê? Porque nós temos mais. E irmãos, família, a gente tem que ir devagar, respeitando cada etapa da vida nossa. Porque a igreja existe no mundo há tantos anos, e a gente faz igreja há todos esses anos. A gente sabe o que cabe na cabecinha deles nas estações certas. Nós sabemos disto. Agora hoje nós estamos vivendo num mundo sem marcos, sem autoridades. Porque o próprio pai e a mãe já não têm mais autoridade sobre os seus filhos. Seus filhos, depois dos 12, 13 anos de idade, os pais já não têm autoridade mais sobre a vida deles. E quando não existe marcos preservados, eles vão para a fase adulta da vida deles correndo sérios riscos. Por isso que a proporção de pessoas que se casam e se divorciam aumenta numa proporção estratosférica. Por quê? Porque os marcos antigos foram removidos dos seus lugares. Olha como Deus fez didaticamente com o seu povo. Toda vez que tinha uma vitória, Deus diz, erga um altar, louve o seu Deus. No futuro, pegue seus filhos pela mão, traga até aqui e diz, olha, Deus nos livrou do Egito. Esse altar foi erguido em gratidão ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele fez. Nosso povo vivia dessa maneira. Só que nós não queremos mais altares. Nós estamos derribando os altares e passando o pé por cima e dizendo, eu não preciso de moldura, eu não preciso mais de limites, eu não preciso mais desse modelo. E o resultado é esse que nós estamos vivendo. E esse é um tempo difícil. Esse é um tempo difícil. Eu tenho que admitir que talvez seja o pior tempo para sermos família. Sabe daquele tempo que Jesus Cristo disse, estarão uma família numa mesa, pai estará contra filho, filho contra pai? É o que nós estamos vendo hoje. Bom, primeiro, os marcos antigos, segundo o que eu estou anotando aqui, estão ficando diferentes. Ninguém mais come na mesma mesa. Nós já terceirizamos a mesa também. A criança pega o prato e vai comer no quarto dela, junto da televisão, junto do que ele quiser. Não tem mais momentos em que as famílias estão reunidas, mas acabou tudo isso. Não se faz mais refeição juntos. Não se conversa mais. E hoje aquele tal de celular ficou um inferno. Com todo respeito às boas marcas de celular que existe. Não importa o símbolo, são demoníacos. Não porque eu queira demonizá-los, mas eles estão roubando os marcos antigos. Os marcos antigos. Como tenho dito, há mais crentes nessa igreja procurando o sinal de Wi-Fi do que procurando a Deus. Tem mais crente procurando uma tomada
para ligar o seu celular e alimentá-lo do que procurando a Deus. Se eu pudesse virar o teu celular ali para dizer quantas horas você usa o celular por dia, o que eu viria escrito ali? 30 minutos por dia? A palavra de Deus em Atos 16 será o texto forte de hoje à noite. Atos 16, a partir do verso 22, nós vemos um episódio. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, isso não é pouco, foi muito, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, na cela mais profunda, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Eu sei que vocês conhecem bastante esse texto, mas lendo esse texto, jamais usando como pretexto, eu gostaria de concluir esta parte antes da celebração dizendo o seguinte a vocês: o projeto de Deus sempre foi salvar a família. Deus sempre quer salvar uma família inteira, porque as famílias foram criadas para a glória dele. Claro que ele nos criou com livre-arbítrio. Podemos admiti-lo ou rejeitá-lo. Podemos aceitá-lo ou podemos rejeitá-lo. A decisão sempre será do homem e de mais ninguém. Mas o desejo de Deus é que Deus ama a família. Deus ama a sua família. E Ele quer preservar a sua família. Deus nunca tirou dos seus olhos as nossas famílias. Porque Deus bem sabe que através de uma família salva, multidões serão abençoados. Por isso que Deus continua insistindo no seu próprio projeto. Simples. Um homem se apaixona por uma mulher, os dois se casam, os dois criam seus filhos e abençoam o mundo em que vão viver. Naturalmente, você que é solteiro ou solteira, não fique preocupado.
Eu sei que às vezes é difícil ter uma certa idade e estar numa igreja de gente casada. Nós vamos falar no final do mês a respeito de solteiros numa igreja de casados. Fique tranquilo, a gente chega lá. Porque Deus ama vocês também. Mas, queridos irmãos, é tarefa minha, tarefa sua de cuidar da nossa família. Deus quer salvar a família. O Dr. Shedd, quando esteve aqui há muitos anos atrás, no templo antigo, ele não cria que isso fosse uma promessa. Que quando alguém crê, a família toda vai ser salva. Não cria que fosse uma promessa. Uma questão teológica, que a gente pode discutir outra hora. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus ama a família. Deus ama a sua família. Deus ama a minha família. E nós temos que lutar e preservar a nossa família, custe o que custar. No passado, as famílias eram patriarcais. Passado um período de tempo, se tornaram matriarcais. E hoje, não sabemos que família é essa. Porque, como gosto de dizer, quando nasce uma criança, nasce um rei. E aí quebramos todos os marcos antigos. Porque crianças precisam de pais, não de amigos. E hoje nós estamos vendo tudo isso de se desmoronar. E quem sabe ainda essa semana seu filho te desrespeitou, deixando de te honrar. Quantos de vocês mais veteranos estão se esquecendo do seu pai e sua mãe e até terceirizando o cuidado deles, como se idosos pudessem ser descartados? Jamais façamos isto. A família tem que ser preservada. E nós cristãos temos que ser o maior exemplo a respeito disso. Por isso, antes de partirmos para a ceia, eu gostaria de pedir, por favor, homens, amem e respeitem suas mulheres. Foi Deus que estabeleceu esse princípio. Mulheres, amem e honrem seus maridos. É princípio que Deus estabeleceu. Pais, por favor, não provoque a ira aos seus filhos. Filhos irados são filhos desviados do caminho de Deus. Filhos, honre os seus pais. Acabamos de, como igreja desse púlpito, elogiar pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Queridos, se vocês querem viver longamente sobre a face da terra, serem prósperos e abençoados, honre seu pai e sua mãe. Todas as nações do mundo, onde que o respeito pelos pais e pelos avós é respaldado pela sociedade, são os países mais prósperos que existem no mundo. Mas, infelizmente, hoje nós estamos vendo adultos maltratados dentro de casa pelos seus próprios filhos, porque nossos filhos são mimados demais. Nós damos muito para os nossos filhos, muito para os nossos filhos. Dias atrás estávamos discutindo aqui se uma criança com 4 anos de idade pode ter um iPhone na sala de 4 anos. Olha para mim. O que você acha? Irmãos, 4 anos não sabe nem ir no banheiro. Ah, mas ele é esperto e sabe mexer na tela. Meu irmão, naquela casa tem que ter autoridade. Tem que ter quem manda. Quem é que manda lá? Nós estamos vendo o afrouxamento dos valores familiares. Pais que são amigos dos seus filhos. Não funciona. Filhos precisam de pais. Nós estamos vendo muito papai e mamãe frouxos dentro da igreja de Jesus. Não são firmes. E as crianças estão pintando e bordando
E talvez você esteja sentado aí dizendo assim: graças a Deus que o meu anjinho está lá no Ministério Infantil. Porque se estivesse aqui do meu lado, eu não sei o que eu faria para prestar atenção numa palavra do pastor. Se isso acontece com você, tem alguma coisa errada. Corrija a rota do seu lar. Porque nós geramos filhos para povoar os céus, não para povoar o inferno. É tarefa nossa assumirmos o nosso lugar e abençoarmos o mundo em que nós estamos vivendo. E, irmãos, ousemos disciplinar. Papai do céu não fala a respeito de violência e nem podemos falar. Qualquer traço de violência não combina com Deus de amor. Mas nós precisamos disciplinar quem a gente ama, porque Deus disciplina quem Ele ama também. Deus deu um hamburguinho aqui, irmãos. Esse glúteo que Deus deu aqui é bem recheadinho, irmãos. Uma palmadinha não dói nada, mas disciplina para a vida. Porque quando tiver um hamburgão, já for adolescente, já não dá mais para a tua sandália havaiana alcançá-lo. Aquela que não solta as tiras. Irmãos, precisamos mudar a nossa maneira de pensar e voltarmos aos marcos antigos. Porque o que temos vivido na década de 70, 80, 90 e os anos 2000 tem nos levado a um beco sem saída. Porque o inimigo que estava no Éden anda também pela minha casa e pela sua casa. Ele quer matar, roubar e destruir o bem mais precioso que você possui. Não é o teu dinheiro, não é o teu diploma, não é o teu dom, não é a tua capacidade, mas são os teus filhos. A minha oração já foi feita anos atrás, desde que meu caçulinha nasceu. Eu pedi para que Satanás batesse em retirada, porque essa família pertence ao Senhor. E luto por fazer a minha parte até hoje, para nunca remover os marcos antigos da vida dos meus filhos. Havia um carcereiro que precisava ser salvo. A palavra de Deus se estendeu a ele e a sua família. Rogo a Deus nesse tempo: Deus, salve a família. Deus eterno, tenha misericórdia de nós. Salve as nossas famílias, porque estamos em crise. Deus eterno e bondoso e amoroso, nos dê sabedoria para que possamos educar os nossos filhos no teu caminho. Deus, salve a família. Deus, salve a família.